A senadora Damares Alves denunciou da tribuna que, além das violações de direitos que se acumulam nos inquéritos e processos políticos do ministro Alexandre de Moraes e seus aliados no Supremo Tribunal Federal, o ministro foi além e não avaliou um pedido da Comissão de Direitos Humanos do Senado, que aprovou um requerimento para visitar presos políticos do ministro. A senadora apontou: "Sou ativista de direitos humanos há mais de 35 anos e eu não me lembro na história do Brasil, ao mesmo tempo, no mesmo momento, o acúmulo de tantas violações de direitos humanos ao mesmo tempo. Não me lembro." Damares Alves deu exemplos como a citação do ex-presidente Jair Bolsonaro em um leito de UTI e a prisão do general Braga Neto, que, além de imotivada, se estende muito além do prazo legal para uma prisão provisória. Damares Alves lembrou que ainda há presos políticos, entre os quais idosos e doentes, e disse: "O que o ministro Alexandre quer com um idoso de 68 anos, para o qual já passou o prazo da prisão, com uma senhorinha de 74, com um presidente da República na UTI? Isso é ou não é violação de direitos humanos? Se tem alguém, mesmo os meus colegas de esquerda, que concorda com uma senhorinha de 74 anos na cadeira de rodas, tem que ficar presa? Eu acho que nós temos que renunciar, denunciar, sair da Convenção Internacional de Direitos Humanos, porque o Brasil está, por meio da Suprema Corte, protagonizando os piores episódios de violação de direitos humanos." A senadora relatou que o ministro Alexandre de Moraes não se deu ao trabalho de decidir sobre o requerimento da Comissão de Direitos Humanos do Senado, que aprovou um requerimento para visitar os presos políticos. Ela disse: "Nós aprovamos um requerimento para visitá-los e o senhor Alexandre de Moraes até agora não autorizou a gente visitar os presos do Brasil. Gente, é uma comissão de direitos humanos. Qual é o medo dele? Que o relatório que nós vamos produzir, nós venhamos a compartilhar com todos os parlamentos do mundo?" Damares Alves relatou: "Nossa comissão não pode visitar os presos do Brasil, mas nós estamos indo, em 12 de maio, um grupo da Comissão de Direitos Humanos para visitar os presos da Argentina. Olha que loucura! A Comissão de Direitos Humanos do Senado não pode visitar os presos brasileiros, presos no Brasil, mas a gente recebeu autorização da Justiça da Argentina para visitarmos os presos que estão na Argentina." A senadora acrescentou: "Brasil, o que eu estou falando é muito sério. Aonde nós vamos chegar, Brasil? É violação de direitos humanos o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo, e muito mais que violação de direitos humanos, é um desrespeito ao parlamento, a um colegiado, a uma comissão séria, que é a Comissão de Direitos Humanos, uma comissão composta por parlamentares de todos os partidos. É desrespeito a uma instituição, desrespeito ao parlamento. E eu peço ao presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, o Senado tem que fazer alguma coisa. A advocacia do Senado já está sendo acionada. Nós precisamos visitar os presos. É uma deliberação de um colegiado do Senado Federal." Ao discursar em seguida, o senador Plínio Valério comentou: "Senadora Damares, antigamente escravizavam, notadamente nos navios negreiros, os negros, com grilhões, algemas e correntes. É errado pensar que só assim se escraviza. Escraviza-se de outras formas, com essas narrativas hipócritas, com esses desmandos de não é nem juiz, um advogado que foi guindado a ministro e se acha semideus. E a obediência? Está todo mundo obedecendo, quando na realidade tem um poder que não tem por que obedecer a essa gente, que é o Senado Federal. O Senado Federal, o Congresso, tem que ser obedecidos com as leis que fazem. Está tudo de cabeça para baixo. É triste mesmo." Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças aos seus presidentes, que engavetam todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos.
Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos, o desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados desde a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil, Censura por toda parte. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que tinham sido impostas em um processo extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento e em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, morreu no cárcere com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que há outros mortos. Os senadores sabem sobre os exilados políticos. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do presidente daquela casa. Há 6 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal.
O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira a transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde, senhor presidente, colegas. 10 minutos é muito pouco para subir nessa tribuna e manifestar tanta indignação, senador Plínio, senador Girão. Mas eu vou tentar, em alguns minutos, manifestar algumas delas. Primeiro, fui ministra de Direitos Humanos, sou ativista de direitos humanos há mais de 35 anos. E eu não me lembro na história do Brasil, ao mesmo tempo, no mesmo momento, o acúmulo de tantas violações de direitos humanos ao mesmo tempo. Não me lembro. Primeiro, um ex-presidente da República na UTI, em situação grave, sendo importunado por um oficial de justiça a mando de um ministro da Suprema Corte. Meu Deus! Quando a legislação fala que quando a pessoa está doente, passando mal, não pode ser intimada. É uma violação à legislação, é uma afronta aos direitos humanos que mostra que esta nação pode esperar tudo de um ministro da Suprema Corte que se sente semideus. Aí ele fala assim, mas o homem deu uma entrevista. Sim, ele gravou uma entrevista no celular que foi passada à noite no SBT. O homem recebeu a visita de um amigo. Pode receber. Visita faz bem. Falar faz bem. Mas ser intimado no leito de uma UTI, eu não me lembro na história do Brasil, como ativista de direitos humanos, que alguém tenha sido intimado no leito de uma UTI. Para que em 5 dias faça a defesa. Aí os advogados dele todos terão que ir para uma UTI para fazer uma defesa junto com ele. Não poderia esperar. Mas ele pode fugir. Fugir de uma UTI, senador Girão? O presidente Jair Bolsonaro, ele esteve na Argentina, poderia ter ido embora de lá. O presidente Bolsonaro estava nos Estados Unidos, se quisesse fugir, teria ficado lá. É um absurdo o que nós vimos com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Violação de direitos humanos. Eu espero que o mundo inteiro esteja olhando para esse fato. Aí nós temos uma outra violação de direitos humanos, senador Plínio. General Braga Neto, preso sem nenhuma condenação. E quando o semideus da Suprema Corte, que se chama Alexandre de Moraes, pediu a prisão de um general 4 estrelas, um general com uma prestação de serviço para o Brasil, o ministro Alexandre de Moraes disse que era uma prisão por 90 dias. Um homem de 68 anos de idade, sem nenhuma condenação, e já está preso hoje há 136 dias. O que justifica a prisão? Eu já vi bandido aqui no Nordeste, 2 homens decapitaram uma mulher. Decapitaram. Requinte de crueldade. E foram soltos porque, senador Girão, o prazo do inquérito venceu.
O general Braga Neto está preso há 160 dias, já passou a prisão, que já era absurda, já passou o prazo da prisão. E por que o general Braga Neto está preso? Por causa de um telefonema. Não tem uma acusação contra ele, não tem uma sentença. Tem um telefonema que o pai do coronel Cid fez para o general Braga Neto, e isso é tão grave que ele tem que ficar preso com 68 anos de idade. E os homens que decapitaram uma mulher lá no Nordeste foram presos. É mais terrível, segundo Alexandre de Moraes, receber um telefonema do que decapitar uma mulher. Presos do 8 de janeiro. Até onde vai essa prisão? Nós temos pessoas de várias idades. Sábado agora, general Plínio, uma senhorinha de 74 anos foi solta sábado. Estava na cadeira de roda, 74 anos, na cadeira de roda, dona Vildete, no estado de São Paulo, presa, caiu, se machucou no presídio, 74 anos. O que o ministro Alexandre quer com um idoso de 68 anos, já passou o prazo da prisão, uma senhorinha de 74, um presidente da República na UTI? Isso é ou não é violação de direitos humanos, gente? Se tem alguém, mesmo os meus colegas de esquerda, que concordam que uma senhorinha de 74 anos, na cadeira de roda, tem que ficar presa, eu acho que nós temos que renunciar, denunciar, sair da Convenção Internacional de Direitos Humanos. Porque o Brasil está, por meio da Suprema Corte, protagonizando os piores episódios de violação de direitos humanos. Aí, senador Girão, a Comissão de Direitos Humanos do Senado, incomodada, da qual eu estou presidindo, por unanimidade, aprovou um requerimento para a gente visitar todos os presos, os idosos, os doentes, os vulneráveis, os indígenas. Sim, nós tínhamos 2 indígenas até sábado presos, 2 indígenas. Um, inclusive, muito doente, que é o cacique. Nós aprovamos o requerimento para visitar. O senhor Alexandre de Moraes, até agora, não autorizou a gente visitar os presos do Brasil. Gente, é uma comissão de direitos humanos. Qual é o medo dele? Que o relatório que nós vamos produzir, nós vamos compartilhar com todos os parlamentos do mundo? Vamos. O relatório que a comissão de... E olha, e quem vai nessa diligência são deputados de direita e de esquerda, porque a comissão é composta por senadores de direita e de esquerda. Vai nessa comissão, eu convidei o mecanismo de tortura, eu convidei o Comitê Nacional de Tortura, eu convidei outros organismos para irem conosco. O relatório produzido, sim, nós vamos compartilhar com o parlamento do mundo inteiro, porque é assim que se trabalha. Aí, senador Plínio, eu não posso visitar, nossa comissão não pode visitar os presos do Brasil, mas nós estamos indo 12 de maio, grupo da Comissão de Direitos Humanos, para visitar os presos da Argentina. Olha que loucura! A Comissão de Direitos Humanos do Senado não pode visitar os presos brasileiros presos no Brasil, mas a gente recebeu autorização lá da Justiça da Argentina para visitarmos os presos que estão na Argentina. Brasil, o que eu estou falando é muito sério. Aonde nós vamos chegar, Brasil? É violação de direitos humanos o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. E muito mais que violação de direitos humanos, senador Girão. É um desrespeito ao parlamento, a um colegiado, a uma comissão séria que é a Comissão de Direitos Humanos. Uma comissão composta por parlamentares de todos os partidos. Diz respeito a uma instituição, diz respeito ao parlamento, e eu peço ao presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, que o Senado tem que fazer alguma coisa. A advocacia do Senado já está sendo acionada. Nós precisamos visitar os presos. É uma deliberação de um colegiado do Senado Federal. Enquanto não visito os presos do Brasil, estarei dia 12 com um grupo de senadores, o senador Girão já confirmou presença, estaremos na Argentina, no presídio. Não vamos visitar aqueles que evadiram para lá e que não estão presos, apenas os que estão presos. Nós vamos ao presídio na Argentina. E aí eu encerro, falando de violação de direitos humanos. Há uma violação de direitos humanos que as pessoas quase nunca classificam como violação de direitos humanos. A corrupção, para mim, senadores,
é uma das maiores formas de violar direitos humanos. E eu quero dizer que eu faço parte aqui de um time anticorrupção, do qual tenho alegria de compor esse time. É a Patrulha Anticorrupção do Senado. E a Patrulha Anticorrupção do Senado, que o senador Girão faz parte, o senador Plínio faz, eu faço, está em alerta. Bora lá. Já temos um pedido de uma CPI dos Correios, mas eu apresentei também uma proposta de controle financeiro para a gente investigar o Correios na Comissão de Controle e Fiscalização aqui do Senado. Nós temos um pedido de uma CPMI do INSS, com os deputados e senadores, mas paralelo à CPMI, requerimentos de informação. E também quero informar que hoje de manhã eu protocolei na Procuradoria-Geral da República o pedido do impeachment, sim, impeachment do ministro Lupi. E eu tenho certeza que não tem como dizer não a esse pedido de impeachment, porque eu juntei 3 atas. O ministro Lupi sabia dos descontos indevidos e ele se omitiu. E sendo omisso, não pode continuar sendo ministro. Eu espero que seja só omissão e que ele também não tenha levado o dinheiro para o bolso dele. Mas nós também temos, agora, sendo preparado até amanhã de manhã, um pedido de impeachment do ministro. Informo que hoje, atenção Brasil, nós estamos avançando. Hoje, na CPI das Bets, a primeira prisão decretada. Hoje, na CPI das Bets, uma testemunha laranja usada para gerenciar empresas internacionais. Um cozinheiro, senador. Chegou na CPI, mentiu, e a relatora, a senadora Soraya, com muita coragem, deu voz de prisão. Eu espero que agora a gente comece a dar voz de prisão para os corruptos dessa nação. E eu espero que todos eles sejam imediatamente expulsos da esplanada dos ministérios. Que Deus abençoe o Brasil. Presidente, senadoras, senadores, senadora Damares, antigamente escravizavam, notadamente nos navios negreiros, os negros com grilhões, algemas e correntes. E é errado pensar que só assim escraviza. Você escraviza de outra forma, essas narrativas hipócritas, esse desmando de não é nem juiz, de um advogado que foi guindado a ministro se achar semideus. E a obediência. Está todo mundo obedecendo. Quando, na realidade, tem um poder que não tem por que obedecer essa gente, que é o Senado Federal. O Senado Federal, o Congresso, tem que ser obedecido com as leis que faz. Está tudo de cabeça para baixo. É triste mesmo. Hoje eu entendo quando o saudoso senador Jefferson Pérez, do Amazonas, dizia que não ia buscar mais um mandato. Ele estava desencantado. Na época eu não entendia, porque eu estava tentando ser senador. E eu quero que conste, presidente Gilberto, nos anais, que todas as vezes que eu falar na ministra Marina, eu não vou falar, como sempre não falei, da mulher, da esposa, da tia, da avó, da amiga, da colega, mas da ministra, porque eu vou voltar a falar sempre. Enquanto ela destratar os amazonenses, enquanto ela ironizar e gozar dos amazonenses na cara, eu vou ter que repudiar aqui sempre. A última foi que a estrada BR-309 não liga Lé com Cré, reportando lá os anos 70 daquelas músicas. Portanto, a ministra Marina vai receber de mim sempre, com veemência, a discórdia, vou discordar sempre, e o repúdio. Eu estou aqui por meus irmãos e irmãs do Amazonas, e eu sei que eles estão lá por mim. E a minha missão aqui vai ser cumprida sempre, sempre. Esse desdém, essa ironia, essa gozação vai acabar. E eu, tentando acabar com tudo isso, e ainda por acreditar no Supremo Tribunal Federal, instituição, não em alguns ministros, mas na instituição, vou continuar acreditando, entrei em nome do PSDB, com ação de descumprimento de preceitos fundamentais, previsto na Constituição que o guardião é o Supremo. O ministro Fux foi escolhido e acaba de negar, numa maneira simplista. Ele escapou, diz que o problema é grave, mas não enfrentou.
dizendo que tem outras instituições para tratar do problema. Essas outras é o IBAMA, ministro, que não vai dar nunca. A licença foi dada, ela foi suspensa, porque é uma ONG da Justiça Federal, a AGU entrou, a licença prévia do IBAMA está concedida, mas não está sendo colocada em prática, porque estão esperando alguma ONG entrar com pedido de liminar de novo. Eu acho, e aqui eu tenho que entrar no mérito sim, foi uma decisão escapista, ele não quis assumir o problema de frente, a quem cabia, porque esse tipo de ação cabe, a Constituição prevê. Todas as regiões são iguais, Brasília da Damares é igual ao Amazonas, Ceará do Gerão é igual ao Amazonas, Pernambuco do Humberto Costa é igual ao Amazonas. Não é, vocês têm estradas, nós não temos. Vocês podem viajar para o Brasil, pode sair a hora que quiser para todo o Brasil, nós não podemos. O nosso direito de ir e vir, o nosso direito de progredir, que a Constituição assegura nos seus preceitos fundamentais, não está sendo cumprido. Existe uma pessoa culpada, sim, que é a ministra Marina Silva. E quando ela goza, quando ela desdenha, quando ela desfaz do meu povo, ela está desfazendo de um senador que está aqui para representar o seu povo. A ministra, que é um boneco na mão da colônia, ela se acha colonizadora. Ela, a Guajajara, esse pessoal se acha colonizador, quando na realidade são colonizados, mentalidade de colonizado. Tapete vermelho, que o Leonardo DiCaprio, que o Sting fazia, não te livra da condição de colonizado, pelo contrário. O Fundo Amazônia, que é comandado por essa gente, é uma luva que entra na mão daqueles que estão mancomunados, porque essa é a palavra, mancomunados. A CPI das ONGs mostrou, nós mostramos isso, esse conluio que existe entre eles. Hoje o Manuel está no IBAMA, o Joaquim está na ONG, no ISA, por exemplo. Amanhã Joaquim e Manuel trocam de lugar. E assim vai. Agora o ICMBio, agora o braço direito da Marina acaba de conceder uma licença para o seu irmão tomar conta em Jaracoacoara, lá no Ceará, do parque, por 30 anos. Por 30 anos. E quem vai vigiar, quem vai fiscalizar é o ICMBio. E a gente aceita isso tudo da forma normal. Senadora Damares aqui discursando, mostrando que nunca os direitos humanos foram tão respeitados quanto agora. E a gente vai de tanto ouvir, de tanto aceitar, vai achando que é normal. E não é normal, Damares. Parabéns, porque isso não é normal. Tem que protestar sempre, nem que seja uma voz a ecoar no deserto, sempre tem que protestar, para que eles entendam que podem muito, mas não podem tudo, que podem comprar muito, mas não compram todos. Senador Girão, enquanto a sua voz estiver ecoando, enquanto a sua disposição tiver de protestar, nos dá alento, porque eu também vou com vocês. O Senado se apequenou demais. A cada mês que passa, o Senado se torna menor. Ora, é só a gente imaginar, quando um deles quer ser ministro, eles ficam pedindo audiência do senador, agradecendo pelo senador atender, agradecendo. Aí chegam lá, querem um revide que não é conosco, um revide que é com o passado de suas vidas, com as suas frustrações, com os seus recalques, com os seus problemas. O povo brasileiro não tem culpa disso, e a minha Amazônia muito menos, muito menos. Portanto, a ministra Marina Silva vai continuar sendo, de minha parte, alvo, sim, de críticas. E aviso aos lacradores de plantão, ministro e ministra, quando exerce a sua função, que a gente fala do seu trabalho, não tem sexo. A gente fala da função, do desempenho, do trabalho. O trabalho dela é medíocre. É medíocre. Gozou desse presidente da CPI na comissão, relevei. Mas quando eu brinco com ela, o mundo vai abaixo. Por quê? Porque muitos a têm como deusa. Uma deusa que mente, que prega mentira, que usa da pobreza e da miséria para poder viajar. Porque o único objetivo dessa gente é se locupletar. A Fundação Amazônia Sustentável, senadora Damares, no Amazonas, é a FAZ, que a gente chama de faz de conta. Ela arrecada milhões e milhões de reais para não fazer absolutamente nada
Nada. Se pudéssemos nós, presidente Humberto, eu sei que não é permitido, não vou quebrar essa regra, mostrar os vídeos que nos chegam aqui, dos índios protestando. Com a ministra Guajajara, os índios de sua etnia mandaram vídeos para mim protestando, querendo que ela saia do ministério. E eu mostrei aqui e enviei isso ao ministro Fux, no nosso arrazoado, um vídeo mostrando pessoas desmaiando e morrendo nos hospitais por falta de oxigênio. Outro vídeo, dezenas de cadáveres sendo enterrados em valas comuns. E os caminhões atolados transportando oxigênio. Esse trio de vídeo mostra todo o nosso problema, toda a nossa desgraça, toda essa mazela. E essa desgraça, essa mazela tem nome, tem nomes. São aqueles que não nos deixam ter o direito de ter uma estrada asfaltada. Não importa o que digam, se bate na mesma tecla. Essa tecla vai afundar, a tecla do piano vai quebrar, porque eu vou insistir aqui sim. O direito de ir e vir do meu povo será respeitado enquanto eu for senador. Enquanto eu for senador, a gente vai brigar por isso. Essa Constituição tem que ser respeitada. Não é porque o Alexandre de Moraes Barroso desrespeita a Constituição que a gente vai aceitar que ela seja respeitada de A a Z. Protestar contra, sim, contra esse absurdo dos direitos humanos serem respeitados e contra o nosso direito constitucional de cidadão também tem que ser respeitado. De mim, esperem críticas. Não pensem os lacradores que vão lacrar este senador. Não pensem. Eu não vim aqui para ser mestre cerimonial. Eu não vim aqui para agradar a todos. Eu vim aqui para responder, corresponder e lutar pelo Amazonas. É isso que eu faço. Obrigado, presidente.